presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fala nesse momento ao vivo, a gente acompanha. Critérios através da proporcionalidade partidária para que haja as indicações dessas emendas qualitativas por parte do Congresso Nacional, tanto Senado quanto Câmara dos Deputados. Portanto, quando se fala de impessoalidade, quando se define um mínimo para a saúde, para a educação e para a ação social, são métodos e mecanismos que aprimoram o Instituto. Esse é o papel do Congresso Nacional. Evidentemente que caberá ao Supremo Tribunal Federal uma análise jurídico-constitucional a partir do momento que é provocado, mas eu considero que o projeto de resolução aprimora para melhor um instituto de prerrogativa parlamentar que, no fundo, interessa aos entes federados, aos municípios, aos estados, aos hospitais filantrópicos, que é, de fato, a descentralização dos recursos e a formatação do orçamento a partir de uma ação conjunta entre executivo e legislativo. Portanto, eu considero adequado o que o Congresso fez hoje, com uma aprovação desse projeto de resolução, que é uma demonstração de comprometimento com a qualidade do gasto público, com a impessoalidade e algo muito importante, que é a transparência, ou seja, somente parlamentar poderá fazer indicação a partir dessa resolução, de modo que tudo aquilo que era ponto vulnerável apontado pelo Supremo nas próprias ações, junto ao Supremo Tribunal Federal, são pontos que se busca corrigir com essa resolução. Evidentemente que a depender da decisão do Supremo Tribunal Federal, se houver algo mais que o Congresso possa fazer para poder atacar eventuais pontos vulneráveis, obviamente haverá toda a nossa disposição de poder fazê-lo no Congresso Nacional. Presidente, em relação à PEC, o que a gente mais escuta de líderes da Câmara é que faltam votos para aprovar a versão que saiu daqui do Senado. Queria saber como já foi possível da sua parte, nas conversas com o presidente da Câmara, apurar sobre o que está sendo feito para destravar essa PEC na Câmara, e se o senhor acha também que a aprovação do projeto de resolução aqui em relação às emendas de relator e uma possível formação de maioria no Supremo para mantê-las constitucionais pode ajudar a destravar a PEC na Câmara? Não, eu não faço essa associação, verdadeiramente não faço essa associação entre a decisão do Supremo e o ambiente político na Câmara e no Senado. Nós temos que cumprir o nosso papel. O papel do Senado foi cumprido quando aprovou por 64 votos essa proposta de emenda à Constituição que confere governabilidade, que estabelece critérios de responsabilidade fiscal da forma como, mantendo o teto de gastos, pode o novo governo gastar o recurso público para aquilo que efetivamente é necessário, sobretudo o Bolsa Família de R$600 a partir de janeiro, que é algo que nós não podemos admitir que tenha retrocesso. Então, nós fizemos a nossa parte no Senado, foi para a Câmara dos Deputados. Na conversa que tive com o presidente Arthur Lira ontem, eu vi um compromisso dele, um comprometimento de poder evoluir essa discussão e até essa aprovação na Câmara dos Deputados, mas óbvio que é um assunto da Câmara e que deve responder naturalmente ao deputado Arthur Lira e os líderes da Câmara, os deputados federais. O que eu espero muito é que na Câmara haja compreensão de que essa PEC é prioritária para o Brasil, que não é algo de interesse exclusivo de governo, de partido ou de poderes. É interessante para o Brasil que se tenha, ao manter o teto de gastos públicos, a excepcionalização necessária para aquilo que mais importa para o desenvolvimento do Brasil, que é cuidado social e, ao mesmo tempo, ter recursos para os investimentos necessários. Há muita precarização na educação hoje, nas universidades federais, há muita precarização na saúde, que precisa ter recursos para a farmácia popular e para outras tantas medidas, a precarização na justiça, a própria Polícia Federal com dificuldade na emissão de passaportes por falta de recursos. Então, cada setor desse, nas rodovias, a falta de manutenção que acaba afetando a nossa produção, o escoamento da nossa produção. Então, nós temos que fazer um investimento mínimo no Brasil. E o que se permite com essa PEC é justamente isso, que a gente tenha o teto de gastos, tenha a excepcionalização para o Bolsa Família, que era uma proposta das duas propostas eleitorais que nós tínhamos, e ao mesmo tempo um mínimo de investimentos para poder fazer o Brasil andar em 2023. Então eu acredito muito que a Câmara vai apreciar, aprovar, e uma vez aprovando, tem o meu compromisso de uma promulgação imediata numa sessão do Congresso Nacional. Presidente, precisa voltar o senhor pauta imediatamente, conversar sobre essa possibilidade? Se precisar, voltar para o Senado. Se houver uma alteração da Câmara, evidentemente tem que fazer uma sessão do Senado
para apreciação dessa PEC. O que eu disse ontem, insisto, a PEC da transição, que o Senado aprovou com 64 votos, que hoje está na Câmara, é a maior prioridade que nós temos, porque ela é importante para o Brasil e ela é importante para a viabilização de uma lei orçamentária que nós votaremos na sequência da aprovação da PEC. Senador, no caso do STF considerar inconstitucional essa emenda de relator, a gente já tem previsto aí um orçamento de 19 bilhões para essa emenda. Para onde poderia ir? Poderia ter um destino ainda mais obscuro? Olha, esse vai ser um exercício feito na eventualidade de uma decisão dessa natureza, que, óbvio, quando há uma decisão judicial, pode haver qualquer tipo de decisão, nós temos que considerar todas as hipóteses. E nessa hipótese, será um exercício da Comissão Mista de Orçamento, do relator senador Marcelo Castro, de poder fazer a alocação devida. O que eu digo é que as emendas de relator, com esses critérios estabelecidos e com essa resolução que confere transparência, impessoalidade, mantém o caráter não impositivo dessas emendas, ou seja, continua na discricionariedade do Executivo executá-las ou não, quando estabelece esse mínimo para setores que são necessários no Brasil, como saúde, educação e na ação social. São critérios de transparência que tornam essas emendas tão ou mais restritivas que as emendas individuais de comissão e de bancada. E quando se fala do RP2 do Executivo, esse é de uma discricionariedade do Executivo na definição do seu direcionamento. Obviamente que o Executivo tem um planejamento, mas obviamente que o Executivo também não está imune aos pedidos parlamentares, por exemplo, de alocação de recursos em estados, em municípios, em hospitais, enfim. Isso faz parte da conjuntura política nacional. Então, eu considero que as emendas parlamentares com esses critérios dão essa transparência, essa identificação exata. E não necessariamente o recurso alocado exclusivamente no Executivo confira a mesma transparência. Então, esse é um exercício que a Comissão de Orçamento terá que fazer, numa hipótese dessa, de definição da destinação desse recurso já previsto para as emendas de relator. Complementando a pergunta da colega, no caso de que realmente seja declarada inconstitucionalidade no STF, tem algum outro meio, um meio judicial, um meio jurídico de recorrer e manter essa questão das emendas? Não, confesso que não fiz essa avaliação, mas desde já se vê que é uma decisão tomada pela Suprema Corte dos 11 ministros. No âmbito judicial não há recurso, né? A palavra final, na verdade a palavra final dos conflitos sociais, dos conflitos jurídicos é do Judiciário. E no Judiciário, a última instância, a palavra final é do Supremo Tribunal Federal. É esse o regime de Estado de Direito, o regime democrático que nós temos que respeitar. O cumprimento do papel de cada um, sem nenhum poder invadir o poder do outro, essa é a melhor forma de se viver e se conviver em harmonia. Portanto, eu reitero o respeito às decisões do Supremo Tribunal Federal, sempre o fiz, inclusive, ao longo da minha trajetória parlamentar e como presidente do Senado, do respeito às decisões do Supremo Tribunal Federal, e o que eu espero é que haja o melhor ambiente possível. O que importa, no final das contas, é que se tenha recursos necessários, bem empregados, que se tenha qualidade de gasto público, transparência, impessoalidade, e que essas coisas que nós estamos vendo no Brasil hoje, de faltar recursos para as coisas básicas, isso não aconteça no nosso país. Então, esse é o meu desejo. Presidente, não poderia talvez adotar uma PEC também, no caso do STF considerar inconstitucional? Não fiz essa avaliação. Fizemos a resolução, acho que esse era o papel nosso, considerando a existência de emenda de relator. Qual é o melhor e mais eficaz formato dessas emendas? É o que está na resolução, assim foi entendido pela maioria. E cabe agora o Supremo Tribunal Federal considerar todas essas decisões que nós tomamos dentro da decisão judicial que vai ser tomada, e qualquer que seja ela, obviamente, que há o meu respeito. Bom? Obrigado. A questão da lei das estatais, ontem vocês indagaram, eu considero muito difícil a evolução ainda esse ano desse projeto. Obviamente que eu respeito a decisão da Câmara dos Deputados, mas há uma tendência muito forte, eu vou discutir agora com alguns senadores, do encaminhamento à Comissão de Constituição e Justiça para que possa fazer uma avaliação mais ampla e profunda em relação à lei das estatais. Você não vai encaminhar isso? Acho muito difícil esse ano.